Pinheiral, 14 de outubro de 2013, 65ª sessão ordinária do segundo período legislativo da primeira sessão legislativa ordinária da 5ª legislatura. Solicito ao senhor secretário para a chamada nominal dos senhores vereadores para efeito de quórum regimental. Rivalneida Cerbeles Pedrosa, Luimar Guedes Belmonte de Souza, Felipe Rivelo da Silva, Andréia Lemos Ferreira, Luiz Carlos da Silva, Antônio Carlos de Almeida, Luiz Cláudio Fadu Ferreira, Richard Cortes de Brito, Levi Bittencourt da Silva. Havendo quórum regimental, declaro abertos os trabalhos e coloco em discussão a ata da 64ª sessão ordinária realizada no dia 3 de outubro, dia 8 de outubro de 2013. Não sendo a ata retificada nem impugnada, declaro aprovada e determino ao senhor secretário que leia o expediente. Lei número 56, de 14 de outubro de 2013. Altera o artigo 2º da Lei número 683, de 6 de junho de 2013. O prefeito do município de Pinheiral, faço saber que a Câmara Municipal aprove ou sanciona a seguinte lei. Artigo 2º da Lei 683 de 2013 passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. O valor mensal do auxílio alimentação será de R$ 200, tendo como base o cálculo 22 dias por mês. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura do município de Pinheiral, 14 de outubro de 2013, 18º ano da emancipação político-administrativa do município. José Arimateia Oliveira, prefeito. Envio a essa Casa Legislativa, incluso o projeto de lei que altera o artigo 2º da Lei nº 683 de 2013, concedendo aumento ao auxílio alimentação, que passa de R$ 100 para R$ 200. Tal aumento, que dobra o valor do auxílio alimentação, se deve ao reconhecimento do governo municipal das necessidades dos servidores e das últimas variações de preço dos gêneros da primeira necessidade, e ainda por entendermos serem dos servidores merecedores de uma atenção especial, principalmente no mês de comemoração do seu dia. Portanto, além das justificativas de praxe, tem alteração no valor do auxílio alimentação, também um reconhecimento ao servidor público de Pinheiral e mais um incentivo para sua dedicação do trabalho continue. Valendo desta oportunidade, renovamos a Vossa Excelência o nosso protesto da mais alta estima e distinta consideração. Prefeitura do município de Pinheiral, 14 de outubro de 2013, 18º ano de emancipação do município, José Arimateia Oliveira, prefeito. Lei número 57, de 14 de outubro de 2013. Suspende parcialmente os efeitos das leis 595 de 2011 e 600 de 2011. Trata de incorporação de abono e determina outras providências. Prefeito do município de Pinheiral, faz saber que a Câmara Municipal aprove ou sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica suspenso o pagamento de abono que trata a Lei 595, de 9 de maio de 2011, e Lei 600, de 3 de junho de 2011, até o dia 31 de dezembro de 2013. Parágrafo único. A suspensão aludida no caput não se aplica aos servidores do Poder Legislativo, aposentados e pensionistas. Artigo 2º. O valor do abono das leis 595 de 2011 e 600 de 2011 passam a ser incorporados aos salários a contar de 31 de dezembro de 2013. Artigo 3º. As despesas decorrentes dessa lei serão atendidas por verbas próprias do orçamento, que, se necessário, será suplementado. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura do município de Pinheiral, 14 de outubro de 2013, 18º ano de administração político-administrativa, José Arimateia Oliveira, prefeito. Excelentíssimo senhor presidente e demais membros da Câmara Municipal de Pinheiral, envio a esta Casa Legislativa o incluso projeto de lei que trata da suspensão temporária do abono instituído em 2011, no valor de R$ 100, e ainda passa a atender, a partir do dia 31 de dezembro de 2013, o anseio de todos os servidores públicos, que é a sua incorporação aos salários. Importa frisar que a suspensão temporária pretendia excluir os servidores da Câmara Municipal, os aposentados e pensionistas, preservando-os, já que foge à competência do Executivo legislar sobre os direitos dos mencionados servidores. Necessário também ressaltar que o referido projeto de lei, ao suspender temporariamente o pagamento do abono, garante ao servidor a preservação de seus vencimentos,
pois estamos encaminhando concomitantemente projeto de lei que concede auxílio alimentação, que passará a ser pago no valor de R$ 200. Quanto à incorporação do abono aos salários a ser efetivada em 31 de dezembro de 2013, trará tal benefício aos servidores as vantagens que sempre pleitearam, já que tal incorporação incidirá, inclusive, nos cálculos de sua média salarial, para todos os efeitos, observando-se ainda que terá o servidor um ganho real em seus vencimentos a partir de 31 de dezembro de 2013, com a incorporação do abono e aumento do auxílio alimentação. Desta forma, na procura de legitimidade e esmero de nosso trabalho e em acordo com a Lei Orgânica Municipal, remetemos à deliberação plenária o projeto de lei que solicitamos, dada a relevância do tema e apreciação em tempo legal. Valendo desta oportunidade, renovamos a Vossa Excelência o nosso protesto de mais alta estima e distinta consideração. Prefeitura do município de Pinheiral, 14 de outubro de 2013, 18º ano de emancipação do município. José Arimatea Oliveira, prefeito. Projeto de emenda supressiva ao projeto de lei número 57 de 2013. Emenda. Suprime o artigo 1º do projeto de lei número 57 de 2013 e renumera os demais. Artigo 1º. Fica suprimido o artigo 1º do projeto de lei número 57 de 2013, o qual suspende o pagamento de abono instituído pela lei número 595 de 2011 e alterada pela lei número 600 de 2011. Artigo 2º. Ficam remunerados os demais artigos do projeto de lei número 57 de 2013. Justificativa. Senhores edis, a presente emenda visa preservar os servidores públicos municipais de Pinheiral o abono de R$ 100, que lhe é pago mensalmente, visto que seus vencimentos já são tão pequenos e essa redução seria uma verdadeira judiação ao nosso funcionalismo. O prefeito municipal possui outros meios de reduzir a folha de pagamento para adequar aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, principalmente com o corte de vencimentos de cargos de alto escalão, das gratificações concedidas sem critérios objetivos, bem como a dezenas de servidores apadrinhados na administração municipal. Câmara Municipal de Pinheiral, 14 de outubro de 2013, Andréia Lemos Ferreira, vereadora, Luimar Guedes Belmonte de Souza, vereador. Indicação número 124 de 2013. Rivalneida Cerbeles Pedrosa, vereador com assento nesta colhenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que promova a construção de um terminal rodoviário na rodovia Benjamin Constant, próximo ao PSF do bairro Chalé. Justificativa. A rodovia Benjamin Constant corresponde a uma das vias de acesso ao município de Pinheiral, que comporta diariamente constante fluxo de veículos e transeuntes. Na localidade, encontra-se situado um terreno de propriedade do Instituto Federal, de forma que a presente indicação almeja que seja viabilizado nos trâmites da negociação para doação do terreno para a Prefeitura Municipal, de modo que, posteriormente, seja realizada a construção de um terminal rodoviário. Nota-se que grande parte da população faz uso dos transportes coletivos, utilizando-o como forma de deslocamento para inúmeras atividades como trabalho, estudo, dentre outras necessidades diárias. Desta forma, torna-se imperiosa a construção de uma rodoviária na região, no sentido de conferir melhor atendimento aos usuários e à comunidade pinheiralense. Sala das Sessões, 14 de outubro de 2013, Rivalneida Cerbeles Pedrosa, vereador. Indicação número 125 de 2013. Luiz Cláudio Fadu Ferreira, vereador com assento nesta colhenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que promova a construção de recuo nos pontos de parada de ônibus localizados às margens da rodovia Benjamin Constant, bem como viabilize estudos para deslocamento de determinados pontos situados em área perigosa. Justificativa. Atualmente, por não possuir faixa de recuo, os coletivos que realizam o trajeto da rodovia Benjamin Constant são obrigados a efetuarem suas paradas na faixa de rolamento, o que, inevitavelmente, sujeitam os passageiros a risco de atropelamentos, bem como outras formas de colisão. Nota-se ainda, na mesma região, a necessidade que seja considerada a possibilidade de mudança de determinadas paradas de ônibus, uma vez que algumas dessas estão localizadas em áreas muito próximas a curvas, o que intensifica o perigo de acidente. Compete ainda evidenciar que, frente ao crescimento da cidade,
o aumento no tráfego de veículos é consequência fatal, destacando a necessidade do cumprimento de tais medidas para segurança e urbanismo adequado. Sala das Sessões, 14 de outubro de 2013, Luiz Cláudio Fadu Ferreira, vereador. Indicação número 126 de 2013. Luiz Cláudio Fadu Ferreira, vereador com assento nesta colhenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e a Coordenadoria do Trânsito, que promova a implantação de radares fixos, popularmente conhecido como pardais, em pontos estratégicos da Avenida Newton Pena Botelho e da Rua Helena Corrêa de Miranda. Justificativa. A indicação ora apresentada vislumbra aumentar a segurança pública nas vias, objeto da presente proposição, através de uma fiscalização mais intensa dos veículos que trafegam na localidade. A Avenida Newton Pena Botelho e a Rua Helena Corrêa de Miranda correspondem às vias mais movimentadas do município, onde, lamentavelmente, já foram palco de incidência de acidentes de trânsito e atropelamentos. Desta forma, incumbe ao poder público a adoção de medidas para a prevenção de acidentes graves, haja vista que, mesmo diante da instalação de redutores de velocidade, ainda é constante a infração de motoristas que insistem em trafegarem em alta velocidade. Nota-se que tal instalação ensejará a inibição dos condutores infratores através de uma fiscalização contundente com a aplicação de multa e demais penalidades pertinentes em preservação da segurança no trânsito em nosso município. Sala das Sessões, 14 de outubro de 2013, Luiz Cláudio Fadu Ferreira, vereador. Requerimento número 43 de 2013. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Pinheiral, Felipe Rivelo da Silva, no uso das atribuições que lhe conferem as prerrogativas constitucionais e regimentais, inerente ao mandato que exerce, e com escopo no artigo 146 e no artigo 124, parágrafo 3º, inciso 7º, todos do regimento interno, e após ouvir o douto e soberano plenário, requer urgência urgentíssima e a consequente primeira discussão e votação do projeto de lei que altera o artigo 2º da Lei nº 683, de 6 de junho de 2013, e do projeto de lei que suspende parcialmente os efeitos da Lei nº 595 de 2011 e 600 de 2011, trata da incorporação de abono e determina outras providências. Isso na presente ordem do dia. Câmara Municipal de Pinheiral, 14 de outubro de 2013, Felipe Rivelo da Silva, vereador. Em discussão, requerimento 043/2013, vereador Felipe Rivelo da Silva. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento por 8 votos a 0. Requerimento número 44 de 2013. Luimar Guedes Belmonte de Souza, vereador com assento nesta colhenda casa, requer à mesa diretora, ouvido o douto plenário, que seja enviada correspondência legislativa à chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, delegada Marta Rocha, solicitando a doação de 2 viaturas para a Polícia Técnica do Polo Três Poços nesse município. Justificativa. O trabalho da Polícia Técnica corresponde a um instrumento fundamental na elucidação de delitos e no esclarecimento de fatos sob investigação do poder público. Contudo, para que possam atuar com eficiência e efetividade necessária, torna-se imprescindível que se disponha do aparelhamento necessário para o exercício de suas funções. Destarte, em respaldo à proposição ora apresentada, é anseio da Polícia Técnica do Polo Três Poços e, consequentemente, de toda a coletividade, a doação de 2 viaturas pela Chefia de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, vislumbrando melhor atendimento à população local, bem como o alcance da eficiência no exercício da função policial, que carece de investimentos diante a essencialidade de suas funções e pela defesa e proteção dos interesses da sociedade. Câmara Municipal de Pinheiral, 14 de outubro de 2013, Luimar Guedes Belmonte de Souza, vereador. Em discussão, requerimento 044/2013, vereador Luimar Guedes Belmonte de Souza. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento por 8 votos a 0. Não havendo mais matérias para o expediente, passaremos para o grande expediente. Convido o vereador Luimar Guedes Belmonte de Souza para que faça uso da tribuna por 10 minutos.
Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Pinheiral, demais vereadores, população presente, o que me traz hoje à tribuna, eu achei esse momento bem oportuno, por coincidência, eu e a vereadora Teca, nós estamos elaborando o plano de cargos e salários dos servidores públicos. Eu sei que esse plano parte do Executivo, então nós vamos estar enviando uma indicação e o projeto anexado para que o Executivo avalie e, se possível, implante o plano de cargos e salários públicos do município de Pinheiral atualizado. Então, eu estou com o projeto em mãos, é um pouco longo. Hoje eu vou fazer só um resumo, um breve resumo, alguns itens, né, relacionados a esse projeto. Então, primeiro nós fizemos uma carta relacionada para estar enviando ao Executivo, diz assim: Câmara Municipal de Pinheiral, senhor prefeito, considerando que a Lei 187/04, em seu artigo 33, parágrafo 1º, faz referência a um plano de carreira que estabeleça a progressão funcional dos servidores públicos municipais, e que este ainda não foi construído, pois apenas os professores e pedagogos são contemplados com plano de cargos, carreiras e salários. A Lei 263/02. Lá na frente eu vou citar, nesse plano aqui também, acopla também os professores no que não está enquadrado no atual plano de cargos e salários. O que, de certa forma, promove uma desigualdade funcional e considerando também que o aumento anual do salário mínimo acabou por forçar a Prefeitura a praticar apenas duas faixas salariais, salário mínimo nacional para servidores de nível fundamental e médio e o valor de R$ 721,14 para servidores cujo cargo exige formação superior. Exemplo, administradores, advogados, arquitetos e outros. Em resumo, a situação que se apresenta hoje é o encavalamento salarial, que promove a insatisfação e desânimo entre os servidores. Então, citando o projeto de lei, a gente vai estar conversando com o procurador da Câmara, onde institui o plano de cargos, carreiras e salários para os servidores públicos do município de Pinheiral e determina outras providências. Dentro do projeto, tem uma subseção que diz sobre a progressão por tempo de serviço. A progressão por tempo de serviço é a passagem do servidor de um padrão de vencimento para o imediatamente superior, dentro do mesmo nível de classificação e estágio de carreira que pertence, desde que esteja em efetivo exercício do cargo que ocupa. Entre o valor constante do padrão de vencimento e o imediatamente superior, conforme a tabela constante no anexo 2 desta lei, é definido um interstício de 2% do vencimento do servidor. Ou seja, a cada 3 anos, o servidor vai ter, por tempo de serviço, um acréscimo de 2% sobre o seu salário. Então, depois de 30 anos, ele aposentado, ele teria um acréscimo de 20% sobre o seu salário. Haverá progressão por tempo de serviço a cada 36 meses efetivo, foi isso que eu acabei de citar. Progressão por qualificação. A progressão por qualificação é a passagem do servidor de um padrão de vencimento para o imediatamente superior, dentro do mesmo nível de classificação e estágio de carreira que pertence, desde que esteja em efetivo exercício no cargo que ocupa. Lá na frente, nós vamos ver umas tabelas sobre essas classificações. E tem a promoção por titulação. A promoção por titulação é a mudança de estágio de carreira dentro do mesmo nível de classificação, conservando o mesmo cargo e mantendo a mesma referência ocupada. E o artigo 21 diz que os servidores aposentados deverão ter seus vencimentos ajustados através da progressão por tempo de serviço de acordo com o anexo 1 desta lei. Os servidores aposentados que fizerem jus à progressão por titulação, cujos títulos tenham sido obtidos antes da aposentadoria, deverão ser beneficiados com o referido benefício. Ou seja, mesmo os profissionais inativos, que em período de trabalho ele tenha feito curso de pós-graduação, mestrado, doutorado, ele seria beneficiado também por ter feito essas graduações. Então, no anexo 1, na tabela de vencimentos, diz níveis 1. O nível 1 é o ensino fundamental completo ou incompleto,
nível 2, ensino médio, e nível 3, ensino superior. Isso vide a lei número 274/04. Então, vencimentos. Nós colocamos aqui nível 1, um salário mínimo nacional, nível 2, um salário mínimo e mais meio salário mínimo, e o nível 3, 3 salários mínimos, que no caso também englobaria até os professores. Os cargos classificados no nível 1 são os agentes auxiliares de farmácia, agentes auxiliares de odontologia, agentes auxiliares de saúde, agente fiscal de transporte, funerário, instrutor de fanfarra, agente bombeiro, agente pedreiro. Então, tem todos os itens aqui. O nível, classificação do nível 1, nível 2 e o nível 3. Promoção por tempo de serviço. Como eu falei, interstício de 2% entre as progressões. Então, quem é do nível 1, nível 2 ou do nível 3, a cada 3 anos, engloba 2% do seu salário. Então, eu não acho justo um profissional que está há 12, 15 anos ganhar a mesma coisa que um profissional que acabou de entrar. Então, nada mais justo do que, com tempo de serviço, esse profissional ser gratificado. A progressão por qualificação, o que quer dizer isso? É servidores detentores de cargos inscritos no nível de classificação 2. Então, todo servidor que fizer curso de capacitação com nível de 180 horas, no intervalo de cada 2 anos, ele tem um acréscimo de 2% sobre o seu salário. Então, isso incentiva a todos os funcionários públicos a estarem procurando também se qualificar mais. E promoção por titulação. Essa promoção por titulação já encontra-se hoje no plano de cargo e salário dos professores, que faz uma pós-graduação, tem 2%, não acresce no salário, mestrado 24%, um doutorado 36%. Então, isso aqui agora aplica-se também às outras áreas. O projeto ele é bem amplo. Depois, eu e a vereadora Teca, a gente está propondo para estar conversando com os outros vereadores, a gente está propondo para estar conversando com o servidor público, a gente está procurando ver, a gente marcar uma agenda para estar escutando o servidor, para estar vendo o que pode ser feito para aprimorar esse projeto, mas, assim, eu acho que agora é o momento, né? Se tenho já aqui um projeto de lei que vai incorporar o abono ao salário a partir de janeiro, eu acho que é o momento ideal também para a gente estar tentando resolver esse problema do plano de cargo social do servidor público, que já é uma coisa que o funcionário vem lutando há muito tempo. Tá? Boa noite. Convido o vereador Felipe Rivelo da Silva para fazer uso da tribuna por 10 minutos. Permissão para falar sentado, presidente. Queria debater hoje nossa audiência pública, que foi um sucesso aqui na Câmara. Quem pôde comparecer percebeu a riqueza do debate sobre segurança pública. Infelizmente, a delegada Marta Rocha não pôde estar presente por conta dos eventos que aconteceram em Rio das Pedras, que pegou a cidade do Rio de Janeiro de surpresa hoje, questão das vans, tudo mais, mas mandou o delegado José Roberto representando ela, que é diretor da Polícia Civil no interior do Estado. Então, queria aqui, de público, agradecer ao vereador Pedrosa, aos demais vereadores, por ajudar na montagem dessa audiência pública, relembrar alguns temas discutidos, que foi o crescente número de furtos e assaltos na cidade nos últimos 30 dias, a proliferação do tráfico em locais públicos, como praças e escolas, cobramos soluções mais rápidas nos casos de homicídio na cidade, pedimos a ampliação do PROERG e da vinda do programa do PROERG, que é da PM, e a vinda do programa Papo Responsa da Polícia Civil, que é justamente para agir na prevenção na escola, vai agir diretamente nas escolas, dando palestras, dando aulas realmente para as crianças. Faremos ainda esse mês o agendamento da eleição do Conselho Comunitário de Segurança, que há algum tempo já está desativado, então tanto o delegado quanto o representante do chefe da polícia, se colocaram à disposição para estar marcando. Dentro desse mês já vai ter um posicionamento dentro disso. Sugerimos a criação de um Centro Integrado de Segurança Pública em Pinheiral, que foi uma proposta do presidente do CONAM. Solicitamos a DEAN itinerante, que é a Delegacia de Atendimento à Mulher,
que é um ônibus, a DEAN itinerante é um ônibus que se desloca entre os municípios e bairros da cidade do Rio, e solicitamos que durante a festa da cidade, no aniversário de Pinheiral, esse veículo se encontre em Pinheiral, que é o momento onde as pessoas bebem um pouco a mais e acontece o maior número de violência doméstica. Solicitamos também que seja colocado em maior número, um número à disposição das mulheres, para que essas mulheres que sofram violência doméstica possam ligar para a delegacia num número específico e que esse número seja operado por uma pessoa treinada, uma pessoa que conheça esse tipo de demanda e saiba atender da melhor forma possível. Fechamos um acordo também com a PM, com a Prefeitura, que vai ceder bicicletas para a Polícia Militar e irá colocar um policiamento com a utilização das mesmas, que vai beneficiar principalmente o comércio nas ruas principais da cidade. E sugerimos uma maior interação entre a PM e a Polícia Civil, sabendo que tanto essa audiência pública quanto outras que virão e o Conselho Comunitário de Segurança vão auxiliar nessa tarefa. Então, esse é um resumo da audiência pública que teve hoje, foi muito rico, realmente, e, graças a Deus, tenho certeza que daqui para frente vão ter avanços nessa área de segurança, que, como falei, Pinheiral é uma cidade muito pacata para o índice de violência que já estava em ascensão. Então, está na hora de reduzir. Aqui, essa casa tomou uma atitude e agradecendo mais uma vez a todos pela oportunidade. Pude participar também hoje do Outubro Rosa, um movimento de prevenção ao câncer de mama que chegou à cidade de Pinheiral. Estamos até hoje com a fitinha rosa, que muitos me perguntaram o que é isso. É esse movimento que é internacional de prevenção ao câncer de mama, e Pinheiral aderiu hoje a esse programa. No mês de agosto, eu fiz também um requerimento aqui, que todos da Câmara aprovaram, e hoje nós tivemos uma resposta sobre as operadoras de telefonia celular, que estão deixando muito a desejar aqui no município, né? Então, recebemos uma resposta hoje da Anatel, e que colocou, fazendo um resumo aqui, pegando a principal medida, que das medidas a serem tomadas, além das medidas já mencionadas, a prestadora Vivo, Claro, Oi Celular e TIM Celular foram notificadas e serão notificadas e apresentar informações sobre a prestação do serviço em Pinheiral, e que para tomar as medidas necessárias para a correção das irregularidades ou adoção de medidas alternativas que solucionem os problemas enfrentados. Cabe salientar que, quanto às interrupções dos SMP ocorridas, as prestadoras serão notificadas a corrigirem os problemas que originaram as interrupções, bem como efetuarem os ressarcimentos dos créditos aos usuários prejudicados, conforme regulamentação. Informamos que a presente solicitação será incluída em procedimento de acompanhamento e controle específico e, assim que possível, considerando as demais demandas existentes, as medidas apropriadas serão tomadas, o que pode incluir, se julgando necessário, a realização de fiscalização presencial para apuração de eventuais irregularidades. Então, esse daqui é um relatório que eles mandaram para a gente em resposta àquele nosso requerimento aprovado aqui, que gostaria de deixar como lido nos anais dessa casa a resposta da Anatel. Agradecendo mais uma vez a palavra e uma boa noite a todos. Convido a vereadora Andréia Lemos para que faça uso da tribuna por 10 minutos. Boa noite a todos. Eu faço uso da tribuna hoje para fazer algumas colocações a respeito desse projeto de lei que hoje vai ser votado nessa casa, que sei que os senhores estão ansiosos para isso. E porque o que acontece? Já disseram aí nas redes sociais, eu como não acompanho muito rede social, mas tenho essas informações, que o que estava se dizendo desse projeto seria boatos. Nós que estamos aqui sabemos que não é boato, porque está nessa casa desde a semana passada, e depois de dessa confusão, essa falação, hoje esse projeto foi retirado da casa e novamente colocado de forma diferente. Então, eu conversando com o vereador Luimar, já que todos nos têm como oposição,
já deixamos bem claro que aqui não existe posição, o que temos é a liberdade de expressar as nossas vontades, os nossos sentimentos e a necessidade da população. Então, e deixar claro aqui também que eu não faço uso dessa tribuna hoje, nem do meu assento, muitas das vezes uso, porque a casa está cheia, porque eu gosto de plateia, porque é o que eu escuto muito quando eu faço uso da palavra aqui, que eu gosto da casa cheia para me aparecer, eu não preciso me aparecer. Eu fui eleita pelo povo, tenho a liberdade de subir aqui ou falar do meu lugar, quando eu bem entender, quando eu sentir que é necessário falar. Hoje, em audiência pública aqui, eu achei que não seria necessário falar, porque as pessoas que deveriam falar, elas já faziam uso da palavra, que eram os delegados que se faziam presente, o capitão. Então, sinceramente, eu não senti essa necessidade de falar algo aqui. E a casa estava cheia, né? Então, eu vou só usar a palavra para poder explicar um pouco sobre esse projeto, que está ainda um pouco confuso. O que acontece é que foi enviado para cá, o vereador Felipe já até leu ali, que o prefeito envia a esta Casa Legislativa o incluso projeto de lei que altera o artigo 2º, ou seja, passando o auxílio alimentação de R$100 para R$200, e justificando que tal aumento dobra o valor do auxílio alimentação que deve ao reconhecimento do governo municipal das necessidades dos servidores e das últimas variações de preço dos gêneros de primeira necessidade. Portanto, além da justificativa de praxe, sem alteração no valor do auxílio alimentação, também um reconhecimento ao servidor público de Pinheiral e mais um incentivo para que sua dedicação ao trabalho continue. Eu desconcordo um pouco disso, porque se realmente tivesse alguma consideração com o funcionário público, isso não precisava nem estar sendo discutido aqui. O que acontece hoje em Pinheiral, eu acho que poucos sabem, é que a folha de pagamento da prefeitura, ela está lá em cima. Porque com a criação das secretarias, o que aconteceu? Isso sufocou o governo municipal. Então, agora quer tirar isso para ver se dá uma desafogada na situação. Então, a minha colocação é do Luimar, a nossa proposta foi de que, então, isso seja tirado. Está bem justificado aqui na nossa emenda o seguinte, que a gente vem dizendo aqui, que seja o corte desses vencimentos, seja de cargos de alto escalão. Se foram criadas... Se foram criadas as secretarias e, com isso, aumentou a folha de pagamento do município, então chama lá o secretariado, que já ganha bem, porque o secretário ganha igual o vereador, e tira deles, suspende o salário deles por 3 meses. Porque eu acredito que não vai fazer falta. Agora, quem ganha R$700, eu tenho certeza que vai fazer muita falta. Então, a nossa proposta foi essa. Tenho certeza absoluta que vai ser reprovado por essa casa. Vai ser reprovado. A proposta também foi em cima da gratificação. Não é cortar a Sônia, não. Tem direito plenário, o direito de manifestação, eu estou sendo assim, de um bom senso com todos, de respeito com todos, mas não é permitido, nós sabemos, se exaltar tanto, professor. Tá? A manifestação até aceita, é válida, é justa, mas... até, de certa forma, atrapalha aqui a colocação. Peço favor a vocês para que a sessão possa correr normalmente. Vereadora, desculpa. Então, essa emenda ela não vai ser aprovada por esta casa, infelizmente. Essa não era a intenção, não era a intenção que esse abono fosse suspenso. Mas, com a reprovação dessa emenda, obrigatoriamente vai haver essa suspensão. E... como é necessário a incorporação desse abono ao salário a partir do mês de janeiro, que também vai dar no mesmo, porque chegar em janeiro, o salário mínimo, todos já têm ciência de que vai aumentar, então vai ser incorporado e vai continuar da forma que está. Né? Só vai ter um outro nome para isso, que vai ser abono. E
Então, com certeza, no mês de janeiro vai haver um encolhimento do valor real desse abono. E quando se fala aqui também que não vai ser tirado do aposentado, pensionista e os funcionários desta casa, porque não é competência do Executivo legislar sobre os direitos dos mencionados servidores, só não vai ser retirado, até porque os aposentados e pensionistas não estão recebendo esse vale alimentação. Nós estamos até em discussão, porque a lei ela não diz que eles não podem, não devem receber, mas também não está sendo pago. Eles terão que recorrer ao judiciário para ter o direito deles garantido. Isso está sendo discutido aqui. Então, quando fala que não vai tirar dos aposentados, pensionistas e servidores dessa casa, já é bem claro aqui, porque não é competência do Executivo, porque se fosse também iria tirar. Então, é uma coisa que eu também não concordo. A gente vem passando aí por sérias dificuldades. Hoje eu fui procurada aqui pelo senhor Carlos Alberto, já tenho sido procurada por ele há tempos, que é o nosso conhecido, é o nosso amigo Gaguinho, que trabalha na Secretaria de Obras, porque o que está acontecendo com ele é uma covardia. Só quem não quer ver, só não vê quem não está querendo. Então, eu até pediria aos representantes aqui, o vereador Felipe, o Pedrosa, que são pessoas que eu acredito que, se pedir, vai interferir na situação e tentar resolver esse problema, porque a situação está crítica. Ele está há 60 dias sem poder trabalhar, batendo ponto, sem poder trabalhar. Hoje, pela surpresa dele, ainda foi retirado da Secretaria de Obras o cartão de ponto dele, ele não pode mais bater cartão. Tudo isso começou quando ele chegou com um tênis furado, que era o único tênis que ele tinha para poder trabalhar, e ele foi impedido pelo secretário de trabalhar, porque não tinha equipamento para trabalhar. A partir do dia que ele pediu o direito dele, ele começou a ser perseguido, está sofrendo uma perseguição, já está se tornando ridículo, essa é a palavra. A coisa está insuportável. Então, ele fez uma carta de próprio punho, um requerimento, pedindo ao prefeito para que se faça, tome providência em relação a isso, e ele está sendo impedido agora até de bater o cartão. Ele veio perguntar para mim como é que ele vai fazer, porque já cortou a insalubridade dele, já cortou dias de trabalho dele, mesmo ele batendo o cartão, então agora ele impedido de bater o cartão, vai ficar pior ainda. Esse mês ele não conseguiu sequer arcar o compromisso dele de pagar o aluguel da sua casa. Então, eu acho que atitude tem que ser tomada, providência tem que ser tomada. Vamos chamar o secretário de obras, vamos ver o que está acontecendo, vamos ouvir a outra parte. Tá, Felipe? Eu gostaria de pedir isso a você, vamos interferir, vamos ver o que está acontecendo. Pode deixar que eu faço esse meio campo para trazer, para a gente ouvir outra parte também, porque... Eu vou esperar uma justificativa, eu vou esperar uma resposta, porque a perseguição está demais em cima disso. E ele vem aqui pedir, ele está pedindo socorro. Eu tenho aqui uma cópia do requerimento que ele fez de próprio punho, e ainda não foi respondido a ele. Então, eu espero que realmente eu consiga dar a ele uma resposta. Eu consigo. Ele tem várias testemunhas, inclusive as testemunhas assinaram o requerimento dele. Eu não acredito que um funcionário seja tão louco ao ponto de fazer um requerimento de próprio punho, levar no protocolo da prefeitura para isso chegar até as mãos do prefeito mentindo. Eu realmente, até que me prove o contrário, eu não acredito. Então, eu gostaria que essas atitudes fossem tomadas. Peço colaboração dos vereadores. Se for necessário marcar uma reunião, vamos todos e vamos ouvir a outra parte para ver o que realmente está acontecendo. Pois é, só sabe vir aqui cobrar do vereador, muitas das vezes até um direito que é por causa própria. Tá? Então, eu gostaria que isso fosse resolvido também. Você até me desculpa, Carlos Alberto, mas eu tinha que usar aqui da palavra para poder falar sobre você, porque eu também estou indignada com a situação. E, mais uma vez, terminando aqui, lamentar por tirar do funcionário esses 3 meses, suspender esse abono, mas, infelizmente, foge do meu raio de ação, do raio de ação do Luimar, e dos demais vereadores que se sentirem no desejo de votar a favor. Porque quem é funcionário público sabe
o que passa, sabe o que o funcionário de Pinheiral tem passado. Então, cada um vai formular a sua vontade, a sua sabedoria, a sua inteligência e ver o que está sendo feito é uma covardia. E desejar também, o Felipe falou também aí do Dia Rosa, que hoje teve lá no Roberto Silveira, eu não pude comparecer, e pedir, Felipe, para que, se eu estivesse lá, iria pedir essa campanha do câncer de mama, para que acelere, então, a ultrassonografia do câncer, a mamografia do câncer de mama, porque aqui vai uma mulher suspeitando de alguma coisa na mama e leva aí ano para poder fazer a mamografia. Então, eu gostaria que isso também fosse incentivado dentro do... Por favor, ordem no plenário, gente, por favor. Só uma parte, vamos manifestar, mas... Só uma parte, por favor, não podemos criar um debate. Vereadora, por favor. Só uma parte, inclusive, já tramitou esse ano aqui na Câmara uma indicação feita por mim, solicitando que a Secretaria de Saúde adquira um mamógrafo. Com isso, vai economizar e vai dar para fazer muito mais exames de mamografia do que contratar empresas terceirizadas. E até agora ainda não tive retorno, mas espero, sinceramente, que o secretário de Saúde e o prefeito adquiram esse mamógrafo. Vai ser uma ótima aquisição para a Secretaria de Saúde. Obrigada, vereador. Só uma parte, vereadora. Hoje foi falado disso também, que já estão sendo agilizados a questão dos exames, então foi colocado lá, mas lembrando que a mamografia é um exame complementar, que o autoexame e o exame feito por um médico que realmente detecta o câncer. Sim, vereador, mas ela é necessária. Sem a mamografia, o médico não tem como diagnosticar. Não, tem. A mamografia demora 7 anos para poder diagnosticar realmente o câncer. Na análise total não tem, é um ponto de vista. Então, gente, por somente favor, isso. Eu vou ter que encerrar a sessão. A presença de todos vocês. Eu peço a colaboração de vocês. E parabenizar todos os professores pelo dia de amanhã. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que continuem aí, né, com esse sofrimento de cada dia para uma sala de aula, educar os nossos filhos com o que vocês recebem. Tá? Parabéns a todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Eu peço ao meu vice-presidente, vereador Luimar, que assuma para que eu possa usar também por 10 minutos a tribuna. Senhor presidente Luimar, senhores vereadores, público presente, primeiramente, no início da minha fala, parabenizar o vereador Felipe pela audiência pública que se realizou nessa casa hoje, com a presença do alto comando, do alto escalão das polícias civil, militar, e com a presença do Poder Executivo, Legislativo, nós estivemos aqui, aqueles que puderam, onde foi tratado sobre a segurança pública do município, e também foi tirado grandes coisas importantes, grandes avanços para a nossa cidade, que é a questão da formação do Conselho de Segurança Pública, que passará a ter esse contato mensalmente com o comando das polícias civil e militar, para que a gente possa ampliar o combate aí à criminalidade, à bandidagem, à violência que está se alojando numa cidade pacata como a nossa de Pinheiral, e que Vossa Excelência está de parabéns aí pela iniciativa, o trabalho dos vereadores aqui desta casa. Em segundo lugar, senhor presidente Luimar, senhores vereadores, senhores e senhoras, eu coloco do respeito que tenho pelos senhores vereadores, pela nossa população, pelo respeito que tenho às opiniões, que sempre digo aqui, favoráveis, contrárias, porque isso é democracia. Isso acontece, sim, e só acontece quando se tem um governo democrático, quando o governo dá abertura para que as pessoas falem. Porque em outros governos, não citando especificamente Pinheiral, onde existem governantes ditadores que não dão nem abertura, nem para vereador, e principalmente para funcionário chegar até ele, porque existe também.
Nós temos alguns casos de prefeitos por aí que funcionário não consegue chegar até ele, porque são ditadores, são pessoas extremamente, parecem militares até, com respeito àqueles militares antigos da época da nossa ditadura. Então, esse debate só é possível, ele só acontece quando se tem um governo democrático, um governo aberto, onde o funcionário tem o livre-arbítrio, o direito de falar. Porque é um direito do funcionário, vereadora Andréia, reivindicar as melhorias, reivindicar uma melhor qualidade de vida, e também muito salutar que façam isso. E eu estou aqui hoje com a incumbência de explicar esses 2 projetos de leis que chegaram a esta casa. Independentemente, eu peço, como pedi, senhor presidente, eu sou favorável às manifestações, desde que elas não ultrapassem, tá? Tanto favoráveis quanto desfavoráveis. Porque, como sempre disse, em cima das críticas que a gente, às vezes, muitas das vezes, a gente aprende a viver, a gente reconhece as coisas e pode até enxergar aquilo que, às vezes, a gente não está vendo. Então, estou aqui hoje para defender, com a missão de defender este projeto que foi encaminhado a essa casa. Depois de todo esse alarde dos meios de imprensa, que posso citar especificamente a internet, porque é uma coisa boa também, eu não digo que isso aí não é uma crítica de minha parte, falar mal da internet, porque por aí é que a gente consegue se mobilizar, ficou essa dúvida parando no ar, que se o funcionalismo público do nosso município perderia alguma coisa com a votação dos projetos. E eu posso dizer, tranquilamente, de peito aberto, claramente aos senhores, que após ler o projeto, qualquer um dos senhores vereadores pode ter acesso ao projeto, é público, o funcionário, a população pode ver, que o funcionário não perde nada com a votação e aprovação desses 2 projetos. Concordo com a senhora quando a senhora fala que tem que se baixar a folha. Também acho que, em determinados momentos, temos que ter atitudes de cortar na própria carne. E, com certeza, vereadora Andréia, isso será feito. Algumas medidas que têm que ser tomadas serão feitas, porque a lei de responsabilidade fiscal, ela exige que sejam feitas. É a exigência da lei, porque não se governa com o limite acima do limite. Se houve ou não houve algum erro de estratégia, isso aí compete ao Poder Executivo. São cargos, vereadores, que é competência e prerrogativa do prefeito. Ele é que nomeia, ele é que faz. Então, essas medidas, eu só posso estar aqui hoje dizendo a vocês que esses 2 projetos, o funcionário não perde nada. Pelo contrário, uma reivindicação antiga do funcionalismo público da cidade é que se transformasse o abono, incorporasse ao salário. É uma reivindicação antiga. Eles pedem que isso seja feito, e vai ser feito. Previsto em lei, nesse projeto que aqui se encontra, previsto em lei, nós vamos suspender o abono, se o projeto for aprovado por 3 meses, suspender, e vamos, na mesma lei está prevista, que vai ser incorporado ao salário. Sabe o que representa isso? Incorporar ao salário. Isso representa que o servidor, ele vai poder aposentar melhor, porque o salário, os cálculos são feitos em cima do salário, não do abono. O abono qualquer administrador pode chegar depois e também cortá-lo. O salário não. O benefício, o vale, pode ser cortado. Quando você incorpora isso ao salário, você não tem como mais tirar do salário. Seja o administrador que está agora, seja os futuros administradores desse nosso município. Então, não tem perca. Não tem perca. Suprimiu, sim, mas, pensando também que o funcionário,
ia ficar sem esse vale alimentação, criado, isso é bom falar, nesses 10 meses de governo, esse vale biscoito, como alguns dizem, lanchinho, pipoca, que eu acho uma falta de respeito quando se fala isso, sabe por quê, senhores vereadores? Porque há mais de 10 anos esse município não se tinha sequer 1% de aumento. Há mais de 10 anos nessa cidade não se tinha 1% de aumento. E funcionário não batia lata na porta de ninguém. Isso eu não quero dizer que o funcionário esteja errado, não. O funcionário tem que reivindicar sim, tá? E com menos de 10 meses, foi dado ao funcionário, de uma forma responsável, porque senão o outro teria feito. Por que que os outros não fizeram? Porque foram responsáveis. Não tinha como ser feito. Porque se tivesse, se os outros foram bons, que eu também admiro, o trabalho que se passou, eles teriam feito e não fizeram. Teriam feito e não fizeram. Esse governo, vereador Felipe, deu uma forma responsável essa melhoria de R$100, sim, mas que corresponde, minha gente, a 14%, 14%, tá? 14% de reajuste. E agora esse 14, quase 14 e uns quebradinhos, ele passando para R$200, ele passa a dar 30%. Pergunto aos senhores vereadores, qual o município na nossa região, com a arrecadação que tem, que deu um benefício ou um vale, como foi dado aqui no município de Pinheiral? Eu não conheço, eu não vi município algum em nossa região fazer isso. Então, veja bem, não tem perca. O 13º, com essa medida, vai viabilizar para que ele possa sair o mais rápido possível. É pensando realmente no funcionalismo público. Só um minutinho, presidente. Uma por parte, favor, senhor. gente, vamos manter a calma para deixar o falar. Esse aumento do vale, ele vem para suprir. Então, na realidade, eu não sou professor, mas passei pela mão de uma professora, cheguei onde cheguei hoje, começando lá, passando pelas mãos de uma professora, que merecem todo o meu respeito, porque a professora me ensinou na escola a ter educação. Eu aprendi lá na sala de aula a ter educação, foi lá que eu aprendi. Então, não tem perca, nós sabemos, né? Somou, aconteceu, não tem perca para o funcionalismo público da cidade. Entendo, compreendo, sou solidário naquilo que é responsável ser feito, naquilo que pode ser feito. Algumas medidas fora essas serão tomadas pelo Poder Executivo, nós sabemos disso, nós vereadores sabemos. O limite vai chegar agora. Foi dado em 10 meses de governo, que não foi dado em mais de 10 anos para trás. Sem falar também, senhores vereadores, numa questão trabalhista, uma questão importantíssima de ser lembrada aqui. Não tínhamos, os funcionários, principalmente aqueles que moram em outros municípios, recebiam R$1. R$1. Isso sim, teria que ser muito debatido na ocasião, porque eles só ganhavam a passagem de ônibus para ir até o Três Poços. E depois, como faziam os funcionários? Iam a pé, vereador Felipe? Iam a pé para casa? Aqueles que moravam em Piraí, Volta Redonda, perguntem para eles se melhorou ou se piorou nesses 10 meses. Eles ganham hoje, o funcionalismo, vereador Richard, o vale completo. Porque não é favor que o governo está fazendo, não. É um direito deles, que foi restabelecido neste governo, que eu venho aqui na tribuna defender. Foi restabelecido o vale transporte, que é um direito do trabalhador, neste governo que eu venho aqui hoje defender.
Sou solidário à luta, à causa do funcionalismo público. Só vim defender essa tese, colocando dessa situação, porque não vai haver perca nenhuma, é só ler o projeto. Porque para amanhã, vereador Cláudio Fadu, para amanhã não está nas redes sociais que houve perca de salário, de valor, por parte do funcionalismo público. Pelo contrário, se for botar o pingo nos i, o fato de incorporar o salário, o abono, ele houve um pequeno ganho, mais um pequeno ganho, que não seja o suficiente ainda para que os funcionários ainda tenham uma condição de vida melhor. Mas o que me traz essa tribuna é justamente para dar essas explicações, para falar do Vale Transporte que foi colocado, para falar do Vale Biscoito, né, que eles falam que foi R$100, mas que na realidade R$100 representa alguma coisa assim. R$100 representa uma cesta básica. Representa. Nós aqui, como vereadores, quando entramos aqui, nós também tivemos uma perca salarial. Nós fomos responsáveis. Se os senhores não sabem, teve uma reportagem na televisão, que câmaras do município estão tendo que devolver dinheiro, porque estavam recebendo a mais. Nós, vereadores aqui, responsáveis que somos, perdemos quase R$1.000 no nosso salário. Isso ninguém sabia. Não é? Foi isso. Mas é isso. É por aí. Estou aqui, estou à disposição dos senhores funcionários, com as portas sempre abertas. Quando houve manifestações, nós abrimos as portas para poder ouvir. Eu sou o tipo da pessoa que faço as minhas colocações, defendo, sempre defendi, nunca fiquei em cima do muro, nunca fiquei, sempre fui a favor ou contra. Se eu sou a favor de uma coisa, eu defendo. Se eu sou a favor, eu defendo. Então, para finalizar, senhor presidente, nós vamos colocar, eu gostaria de estar esclarecendo, gostaria que ficasse marcado e bem marcado nas gravações da filmagem que o funcionalismo, com esse projeto que está entrando, não está tendo perca. Não está tendo. Existe uma grande mobilização, é uma coisa que é justa, mas que com certeza será dada com responsabilidade, quando os limites, quando a arrecadação do município possibilitar, nós temos trabalhado muito para isso, que o funcionalismo tenha um aumento de ganho real. Mas da forma que está, senhores vereadores, não é o que a gente gostaria, não estou aqui defendendo porque eu gostaria que tirasse alguma coisa, porque não está tirando. Mas da forma que está em relação à nossa região aqui, Pinheiral está na frente. A concessão o resgate desses direitos trabalhistas e a concessão desses vales, que é uma complementação, uma ajuda para que os funcionários possam sobreviver melhor. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Não havendo mais escrito no grande expediente, passaremos para a ordem do dia. Leitura do parecer de Finanças e Orçamento. Parecer, Comissão de Finanças e Orçamento. Referência, Projeto de Lei número 56 de 2013. Relator, Richard Corte de Brito. Relatório. Veio esta comissão para parecer e análise o projeto de lei número 56 de 2013, de autoria do prefeito municipal, professor José Arimatea Oliveira, que altera o artigo 2º da lei número 683, de 6 de junho de 2013. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente desta comissão reserva para si o parecer. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, averigo que esse se acha amplamente justificado e em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico, devendo, a meu sentir, ser aprovado pelo soberano plenário. Richard Corte de Brito, relator. Parecer da comissão. A comissão concorda com o voto do relator.
Câmara Municipal de Pinheiral, 14 de outubro de 2013, Richard Corte de Brito, presidente, Luimar Guedes Belmonte de Souza, membro, Antônio Carlos de Almeida, membro. Em discussão, parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado parecer por 8 votos a 0. Leitura do parecer de legislação, justiça e redação final. Obrigado. Parecer, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência, projeto de lei número 56 de 2013. Relator, Felipe Rivelo da Silva. Relatório, veio a esta comissão para parecer e análise o projeto de lei número 56 de 2013, de autoria do prefeito municipal, professor José Arimateia Oliveira, que altera o artigo 2º da lei número 683, de 6 de junho de 2013. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente desta comissão reserva para si o parecer. Voto do relator. O projeto de lei ora debatido aumenta o auxílio alimentação, instituído pela lei número 683, de 6 de junho de 2013, passando de R$ 100 para R$ 200, o que aumenta o poder aquisitivo dos servidores públicos municipais para uma alimentação adequada. Assim, a matéria encontra-se amplamente justificada, não existindo qualquer ilegalidade em sua apresentação, devendo o plenário apreciar o mérito da matéria. Felipe Rivelo da Silva, relator. Parecer da comissão. A comissão acompanha o voto do ilustre relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 14 de outubro de 2013, Felipe Rivelo da Silva, presidente, Luiz Cláudio Fadu Ferreira, membro, André Lemos Ferreira, membro. Em discussão, parecer. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado parecer por 8 votos a 0. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 056/2013, que altera o artigo 2º da lei número 683, de 6 de junho de 2013. Em discussão. Em votação. Senhor presidente, Vontade, eu gostaria de justificar meu voto. Esse é o projeto que altera o artigo 2º da lei, passando, então, esse vale alimentação de R$ 100 para R$ 200. Claro que eu não vou votar contra, porque eu não sou louca, né? Então, meu voto é favorável, infelizmente, da forma que já foi colocada ali, tá? Mas meu voto é favorável a esse projeto. Pela ordem, senhor presidente, também quero justificar meu voto favorável a esse vale alimentação no valor de R$ 200. Primeiro, porque eu entendo que esse projeto é um projeto distinto do outro, do cancelamento do abono. Uma coisa, outra coisa. São verbas distintas que, do meu ponto de ver, pode-se muito bem dar o vale alimentação de R$ 200 e manter o abono até dezembro e janeiro está incorporando no salário. Continua a discussão, projeto. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Leitura do parecer de finanças e orçamento referente à emenda supressiva. Parecer, Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de emenda supressiva ao projeto de lei número 57 de 2013. Relator, Richard Corte de Brito. Relatório. Veio a esta comissão para parecer e análise o projeto de emenda supressiva ao projeto de lei número 57 de 2013, de autoria dos vereadores Luimar Guedes Belmonte de Souza e André Lemos Ferreira, que suprime o artigo 1º do projeto de lei número 57 de 2013 e renumera os demais. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente desta comissão reserva para si o parecer. Voto do relator. Analisando o projeto de emenda em questão, averigo que esse, apesar de sua justificativa, acha óbice na legislação vigente, devendo, a meu sentir, ser reprovado pelo soberano plenário. Richard Corte de Brito, relator. Parecer da comissão. A comissão concorda com o voto do relator. Richard Corte de Brito, presidente. Antônio Carlos de Almeida, membro. Luimar Guedes Belmonte de Souza, membro. Em discussão, parecer. Senhor presidente, eu gostaria de falar nesse momento, em discussão ao parecer, porque, infelizmente, foi negado o parecer foi contrário, o parecer foi contrário ao projeto, então, logicamente, esse projeto não vai nem entrar na votação para que seja discutido. Por isso, esse é o momento oportuno para esclarecer que a comissão rejeitou e
a ementa vai ficar prejudicada, então não vai entrar em votação. Infelizmente, né, e o que já esperávamos, aconteceu mesmo, não vai poder suprimir esse artigo suspendendo o abono dos 3 meses. Obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Também quero justificar. Primeiro, como membro da comissão, já quero deixar claro, registrado, que é 2-1, tá? Em vez de 3-0. E, segundo, eu uso bastante a rede social. Eu fiquei meio assustado quando vi uma nota do prefeito falando que houve um boato em relação ao que está acontecendo aqui, o projeto, e realmente eu até fiz uma postagem, e o presidente da Câmara até fez uma notificação lá bem respeitosa, não posso negar isso, mas que isso realmente não foi boato, foi lido o projeto de lei aqui, foi retirado o projeto de lei número 53, eu acho que tem que ter mais respeito, porque quando vem para a Câmara, vem lido, as pessoas podem estar cometendo algum equívoco e estar retirando, mas isso não é boato, né? Então, vamos falar de uma forma bem correta. Também quero registrar que não sou contra a incorporação do abono ao salário, pelo contrário, eu sou a favor. O que sou contra é o seu cancelamento desses 3 meses. Nós todos sabemos que a folha de pagamento está em torno de 63%, o limite é 54%. Então, esse é o real motivo, a verdade tem que ser dita. Esse é o real motivo do cancelamento do abono desses 3 meses. Ele quer, o prefeito quer anexar, incorporar o abono ao salário ano que vem, de forma responsável. Ótimo. Vamos ter que torcer muito para que a nossa receita ano que vem aumente, porque ele vai ter que cumprir essa meta dos 54%. Então, ele está desesperado para poder fechar o ano no verde, porque hoje ele está no vermelho. A verdade é essa. Então, e o vale alimentação, não tem como a gente negar, foi uma coisa muito boa. Espero que não seja uma forma de compensação do cancelamento desse abono, né? E eu acho que seria muito mais interessante começar de cima para baixo, em vez de baixo para cima. Primeiro, de cortar as gratificações dos cargos comissionados, tinha que abaixar os salários comissionados, ou então até deixá-los sem remuneração nos próximos 3 meses. Se caso não chegasse aos 54%, aí sim chegava no abono. Então, mas infelizmente, meu voto é contrário a isso, justamente porque começou de baixo para cima, começou prejudicando primeiro o servidor público. Então, a minha justificativa é essa, acredito que a vereadora Teca também é referida dessa forma. Então, eu acho que primeiro tinha que começar de cima para baixo. Então, só para terminar, eu tinha esquecido também de falar, quero dar os parabéns para os professores amanhã. Eu sei, só fugir um pouquinho da discussão, da professora Creuza, que foi minha professora, me ajudou a alfabetizar. Hoje de manhã também aqui a professora Maria Helena. Na audiência pública. Então, assim, se nós somos o que somos hoje, é graças aos professores. E nós vemos hoje o salário dos professores, infelizmente, vou te falar, é complicado. E esse plano de cargos de salário do servidor público visa justamente também beneficiar a classe dos professores. Então, só para encerrar em relação com a vereadora Teca, não sou contra a incorporação do abono. Eu sou contra o cancelamento esses 3 meses, porque vai sair prejudicado. Então, boa noite. Continua a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 6 votos a 2. Leitura do parecer de legislação, justiça e redação final referente à emenda supressiva. Parecer, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência, projeto de emenda supressiva ao projeto de lei número 57 de 2013. Relator, Felipe Rivelo da Silva. Relatório, veio esta comissão para parecer e análise o projeto de emenda supressiva ao projeto de lei número 57 de 2013, de autoria dos vereadores Luimar Guedes Belmonte de Souza e Andréa Lemos Ferreira, que suprime o artigo 1º do projeto de lei número 57 de 2013 e renumera os demais. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente desta comissão reserva para si o parecer. Voto do relator.
A emenda apresentada pelos vereadores autores esbarra no artigo 63, inciso 1º da Constituição Federal, o qual disciplina que não será admitido o aumento de despesas em projetos de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo. Ora, em sendo suprimido o artigo 1º do projeto de lei número 57 de 2013, logo, o abono em questão não é suspenso. Desta forma, gera aumento de despesa no projeto originário do Poder Executivo Municipal. Assim, pela reprovação. Felipe Rivelo da Silva, relator. Parecer da comissão. A comissão acompanha o voto do ilustre relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 14 de outubro de 2013. Felipe Rivelo da Silva, presidente. Luiz Cláudio Fadu Ferreira, membro. Andréia Lemos Ferreira, membro. Em discussão, parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado parecer por 6 votos a 2. Aprovados os pareceres contrários à emenda supressiva ao projeto de lei número 057/2013, esta se encontra prejudicada. Leitura do parecer de Finanças e Orçamento. Parecer, Comissão de Finanças e Orçamento. Referência, projeto de lei número 57 de 2013. Relator, Richard Cortes de Brito. Relatório. Veio esta comissão para parecer e análise o projeto de lei número 57 de 2013, de autoria do prefeito municipal, professor José Arimatea Oliveira, que suspende parcialmente os efeitos da lei número 595 de 2011 e 600 de 2011. Trata de incorporação de abono e determina outras providências. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente desta comissão reserva para si o parecer. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, averigo que esse se acha amplamente justificado e em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico, devendo, ao meu sentir, ser aprovado pelo soberano plenário. Richard Cortes de Brito, relator. Parecer da comissão. A comissão concorda com o voto do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 14 de outubro de 2013, Richard Cortes de Brito, presidente, Luimar Guedes Belmonte de Souza, membro, Antônio Carlos de Almeida, membro. Em discussão, parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado parecer por 8 votos a 0. Leitura do parecer de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência, projeto de lei número 57 de 2013. Relator, Felipe Rivelo da Silva. Relatório. Veio esta comissão para parecer e análise o projeto de lei número 57 de 2013, de autoria do prefeito municipal, professor José Arimatea Oliveira, que suspende parcialmente os efeitos da lei número 595 de 2011 e 600 de 2011. Trata de incorporação de abono e determina outras providências. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente desta comissão reserva para si o parecer. Voto do relator. A presente proposição trata de um ponto nefrálgico na administração pública, buscando a redução de despesas com pessoal sem retirar o poder aquisitivo do servidor público, e isso através de concessão de benefício com caráter indenizatório, projeto de lei número 56 de 2013. Salienta-se, a supracitada redução evitará as penalidades do Decreto-Lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967, da Lei número 8.429, de 2 de junho de 1992, e da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Recorda-se, a extrapolação dos limites de despesa com pessoal não atinge somente a figura do administrador público, e sim a do próprio município, do qual deixa de receber transferências voluntárias, o que representa cerca de 80% do orçamento municipal. Obter garantia, direta ou indireta, de outro ente e contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem a redução das despesas com pessoal, artigo número 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Igualmente, o projeto de lei incorpora o abono criado na Lei número 595 de 2011 e alterado pela Lei 600 de 2011 ao vencimento do servidor público municipal, o qual incidirá no ano de 2014, já com aumento da capacidade financeira garantida desde já. Assim, a matéria se encontra amplamente justificada, não existindo qualquer ilegalidade em sua apresentação, devendo o plenário apreciar o mérito da matéria. Felipe Rivelo da Silva, relator. Parecer da comissão. A comissão acompanha o voto do ilustre relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 14 de outubro de 2013, Felipe Rivelo da Silva, presidente, Luiz Cláudio Fadu Ferreira, membro, Andréia Lemos Ferreira, membro. Em discussão, parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado por 8 votos a 0. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 057/2013, que suspende parcialmente os efeitos das leis número 595/2011 e 600/2011. Trata de incorporação de abono e determina outras providências. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente, só para justificar o meu voto, que pode ser que uma esteja nas redes sociais, que teve 2 vereadores que era contra a incorporação do abono. Não, nós fomos contra os 3 meses de cancelamento do abono. Então, para provar que nós estamos votando a favor o projeto que incorpora o abono ao salário. Continua a discussão. Senhor presidente, para justificar também o meu voto, a gente não tem como votar separado, então vamos ter que votar esse projeto com essa ressalva, que sou contra a suspensão do abono. Presidente, queria, agora sim, no mérito da matéria, discutir e justificar o meu voto favorável à aprovação desse projeto. Como relatei no meu parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, independente de partido político, de quem apoia ou não, caso o município feche o ano sem ultrapassando a folha de pagamento, quem perde é a população, que não virão repasses, não virão nada a mais do que o município já recebe do Fundo de Participação dos Municípios. Então, esse foi um ponto principal que foi colocado. Além disso, na questão dos boatos que foi falado, vereador Luimar, o que eu ouvi também é que iria tirar o abono e ia ficar por isso mesmo. Mas o que eu coloco aqui à disposição, caso o contra-cheque de vocês, dos funcionários públicos, no mês de outubro, venha com valor a menos do que foi recebido no mês de setembro, aí sim pode vir aqui na Câmara que nós vamos discutir e eu não seria leviano de votar contra o servidor público. Então, o funcionário que recebe vai receber o mesmo valor. Isso daqui nada mais é que mudar uma nomenclatura para o município não atingir o limite de responsabilidade fiscal. É isso. Vou ser bem pragmático. É isso. Vai sair do vale do abono, que incide na folha de pagamento, entrando o vale alimentação. E, além disso, além do mais, vai ter um aumento de R$11. Não é nada, lógico, mas o abono é descontado em INSS. O vale alimentação, não. Esse foi um dos pontos que, só por isso, eu já votaria favorável ao projeto, por estar ajudando o meu município a não ultrapassar esse limite. Óbvio que outras atitudes também do Poder Municipal devem ser tomadas, concordo, não vou ficar defendendo o indefensável, mas, dentro desse projeto, essa é a minha posição. Além do mais, conversado, quando nos chamou, realmente esse projeto mudou hoje, nós sentamos representando os demais vereadores aqui, eu e Pedrosa, lá no gabinete do prefeito, e buscamos a solução junto com o procurador da casa também, para que se houvesse essa incorporação do abono a partir do ano que vem, que pode não ser os R$100, mas vai ter um aumento real, realmente, para o funcionário, que, se comparado ao aumento de 2012 para 2013, de 2013 para 2014, vai ver que tem um aumento real, realmente, no seu contra-cheque. Então, muita coisa, tem gente que fala o que quer realmente, tem outras pessoas que entendem e são contra, que nós temos que respeitar, mas tem gente que quer botar fogo em algo que eu não acredito ser dessa forma, mas respeitando, como sempre, todas as posições, mas gostaria aqui de deixar bem claro o meu voto e o porquê dessa substituição. E, no final de 2013, no dia 31 de dezembro, o abono é incorporado, como sempre foi pedido, e nada, muito pelo contrário, as coisas melhoram. Então, vale a pena refletir e pensar também nos dois lados, não só ver um lado e fechar a cabeça, a mente, para um novo modelo administrativo. Obrigado, presidente. Continua a discussão, projeto. Senhor presidente, realmente o vale alimentação ele não entra na folha de pagamento, até porque, se entrar, vai acabar de estourar o que já está estourando. E quando o vereador fala que, com todo respeito, vereador, que se fechar no Vermelho Pinheiral vai ser prejudicado, o senhor me desculpa, mas isso é falta de organização municipal. Que seja, se houvesse vereador, essa organização, não iríamos fechar no Vermelho, não teríamos problema no final do ano e nem no mandato. Concordo, mas no final de outras gestões também foram cortados médicos e tal, e dessa forma a gente
A outra gestão ficou lá no passado, vereador. Nós estamos no ano de 2000, nós estamos em outro mandato, em outro governo, então vamos esquecer o que ficou. Justificando o projeto, meu ponto de vista, essa foi a solução para minimizar um problema e que eu acredito, por isso, voto favorável. Em votação, o projeto. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 052 de 2013, que altera o item 2.1 do anexo único da lei número 663, de 23 de outubro de 2012. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a 11ª sessão extraordinária da 5ª legislatura, a ser realizada no dia 14 de outubro de 2013, às 21 horas, na qual será votado em segunda discussão e votação os projetos de leis 056 de 2013 e 057 de 2013.